Olá, está começando o Doc Aldeia, o programa que traz história, cultura e informação em forma de vídeo na telinha da nossa TV Aldeia. No programa de hoje nós vamos assistir ao documentário Secos e Molhados dos alunos do curso de Cinema e Vídeo da Usina de Arte João Donato. O enredo conta a história dos imigrantes sírio-libaneses vindos para o Acre no início do século XIX. O comércio, as dificuldades de adaptação, uma nova língua, novos e velhos costumes são alguns dos aspectos apresentados nesse documentário. Para contar um pouco dessa história e do processo de produção de Secos e Molhados, eu converso agora com o Ander Silva, um dos diretores do documentário. Bem-vindo ao Doc Aldeia, Ander. É um grande prazer ter você aqui. A satisfação é minha e quero também agradecer o convite do programa de estar aqui. Ander, você é aluno da Usina de Arte João Donato. Vocês fizeram todo o processo de produção, gravação, edição. Eu queria que você falasse para a gente como é que foi. Foi difícil ou é mais fácil do que a gente pensa fazer um documentário? Isso mesmo, Márcio. Passamos por todas as etapas da construção de um documentário. Mas foi da seguinte maneira. Esse documentário Secos e Molhados é um dos dois resultados do primeiro trimestre do curso de Cinema e Vídeo da Usina de Arte, que iniciou no final de maio de 2007. E como que foi isso? Foi mais ou menos assim. O primeiro trimestre ele foi focado em produção de documentário. Então a turma, que eram 40 alunos, foram divididos em 7 ou 8 grupos, aproximadamente, não me lembro o número exato agora. Cada grupo desse apresentou uma proposta. Então surgiram várias propostas de documentários. Eu nem estava incluído desses documentários dos Secos e Molhados. A minha proposta era uma outra, que na hora da seleção foi selecionado 2, que foi os Secos e Molhados, e um outro chamado Giras. Então daí a turma precisou ser dividida novamente, e agora em apenas 2 grupos. Daí foi aí que eu entrei no grupo dos Secos e Molhados. Então, a partir daí, o que acontece? Daí dentro desse grupo, Secos e Molhados, daí foi feita mais uma divisão. Daí seria por função. Por exemplo, quem seriam os fotógrafos? Quem seriam os editores? Quem seriam os produtores? E assim por diante. Daí lá, durante as escolhas, eu optei por direção. Mas vocês podem até estar perguntando, mas por que edição? Você quer ser logo diretor do filme? Por que isso? Até teve essas brincadeiras entre nós. Mas eu pensei no momento que eu decidi optar por essa opção, e também tinha umas hoje já estavam esgotadas, vagas, mas eu tinha um pensamento que fosse passar por todas as funções. Sendo diretor, eu precisaria acompanhar todas as funções da realização do documentário. Até que aconteceu isso. Então, desde entrevistar os personagens em loco, na rua, ou em estúdio, na casa das pessoas, até o final da edição. Eu passei por várias etapas da realização desse documentário. E isso eu acertei e me identifiquei com o documentário. Ander, e a ideia do tema? De onde veio? Por que Secos e Molhados? Ótimo. Então eu vou explicar essa resposta, responder essa resposta em duas partes. Primeiro, a ideia original foi do Bruno Pinel, que é aluno do curso. Ele é de fora, não é acreano, então ele chegou aqui no Acre contando para nós, eu também vivenciei um pouco disso, ele contando para nós ficou curioso de saber da onde o pessoal começou a comer charuto, quibe, a questão do comércio, os nomes, Farrá e tal, ali na Gameleira, nas plaquinhas, tem os nomes ali ainda. Então ele ficou curioso e começou a pesquisar. E aí surgiu a ideia de fazer um documentário sobre essa influência sírio-libanesa. Daí agora, sobre o nome. O nome foi um pouco complicado de chegar a um denominador comum. Surgiram várias possibilidades, vários nomes, daí eu citei essa, Secos e Molhados. Daí o pessoal, não, vai lembrar nem Mato Grosso, não sei o quê, Secos e Molhados, não sei o quê. Mas por que Secos e Molhados? Eu pergunto a você, o que vem à cabeça, Secos e Molhados tem a ver com uma influência, um povo árabe? Secos e Molhados te lembra mercearia, te lembra comércio. Muito bem. Ótimo, eu queria fazer justamente isso, mas não somente com isso. Além de envolver o comércio, que eles são praticamente os pioneiros aqui no nosso estado, mas também a questão do local. Por exemplo, eles saem de um local seco, e vêm parar onde?
um local muito úmido, então molhado. Então faria essas duas, né, casaria esses dois aspectos, tanto o comércio como a característica local, da origem e do destino deles. Wander, o documentário tem cerca de 17 minutos de duração, mas com certeza vocês gravaram bem mais do que isso. Eu queria que você falasse quanto tempo vocês levaram nas gravações de Secos e Molhados. Isso mesmo, Márcio. Nós gravamos muito. Gravamos em torno de 18 horas. E o complicado, o engraçado, né, porque nós gravamos, né, como era a nossa primeira gravação, nós gravamos em HD, né, alta definição. E no momento que fomos para a ilha de edição, para editar esse material, a ilha não lia o material em HD. Então tivemos que repassar essas fitas todas para a mini-DV. Então deu um trabalhão, atrasou a edição, foi um auê, foram sábados, domingos, altas horas até lá na usina para transformar esse material em mini-DV. Wander, eu queria agradecer imensamente a tua participação aqui no nosso Doc Aldeia de hoje. Bem, nós fazemos agora um breve intervalo, mas não saia daí. Daqui a pouquinho a gente confere Secos e Molhados no nosso Doc Aldeia de hoje. Estamos de volta com o nosso Doc Aldeia e agora sim você confere o documentário Secos e Molhados dos alunos do curso de Cinema e Vídeo da Usina de Artes João Donato. Vamos ao vídeo. O Acre, no final do século XIX, início do século, essa região que havia sido conhecida durante a colonização como o Eldorado, o lugar das grandes promessas e das grandes riquezas, com o passar do século XVIII e século XIX e toda a dificuldade de colonização, passou a ser conhecido como o Inferno Verde, como um grande deserto de florestas contínuas. E, na verdade, a realidade não era muito distante disso. Ele resolveu imigrar, né? Veio, eu acredito que chegando em Belém, teve um processo seletista de onde é que nós vamos, quem é de onde, para onde vai. E aí Amazônia, turcos, sírios, desértico, então vai para o Acre. E a coisa estava funcionando mais ou menos como um Eldorado, pelo período da borracha, não ainda tão Eldorado, mas um movimento significativo, que era já 1898, 99, já tinha presença de Galvez, de não sei quem, então vão para lá. E ele veio movido talvez por uma fuga mesmo, fuga religiosa. Eu sempre acreditei que meu avô foi fuga religiosa e eu justifico. O meu avô tinha saudade. Quem tem saudade não vem só por dinheiro. Os primeiros sírio-libaneses a chegarem sofreram muito, primeiro por diferença, eles não falavam língua, não conheciam a cultura e, além disso, carregavam passaportes turcos, o que fez com que eles fossem tratados como turcos, o que para eles era um xingamento, porque a Turquia era exatamente o império que os oprimia. E eles ficavam muito bravos, mim não ser turca, mim ser libanês. E assim eles foram buscar oportunidades, pegaram alguns aviamentos com os comerciantes portugueses, espanhóis, que aí em Belém e Manaus já comercializavam, e subiram o rio.
Tinha até um ditado, uma máxima, que os conduzia nessa subida do rio para orientar o comércio. Não estando pelado, é freguês, para e vende. Então eles subiam atrás de gente que comprasse suas mercadorias. E assim eles povoaram praticamente todas as cidades da Amazônia, e no Acre não foi diferente. Se formou uma grande colônia libanesa em Rio Branco, em Chapuri, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, algumas com maioria síria, outras com maioria libanesa. Era como se ele estivesse aqui, passando uma provisoriedade, e depois um dia ele voltava para lá com todo mundo junto, como eles costumavam andar, em caravana. Então, vai lá, só que quando chega aqui, a coisa acontece diferente. Não tem mulher, não tem sexo, não tem a língua, não tem nada. Não tem a comida, não tem amor, não tem a religião, não tem nada. Então, o que eles fazem? Eles se aglomeram como mascates eles vão viver, como mascates eles vão trabalhar, mas sempre se direcionando para um aglomerado deles mesmos. Eles trouxeram um capital inicial, com certeza. Eles não vieram desprovidos totalmente de nada. Então, o que eles faziam? Eles mantinham o contato com Manaus, Belém, porque já tinham outros lá instalados, e manda de barco. O tanto é que eles tinham a rádio, eles se comunicavam com a BBC de Londres, eles tinham baterias, eles tinham tudo que Seringal não tinha, eles tinham. E eles subiam no Rio Jordão com aquele comércio, né? E aí eles deixavam o barco grande, subiam daqueles barcos pequenos, fazendo a venda e trazendo a borracha, o produto daquela época. Era borracha, era couro, né, de caça e tudo assim por diante. E eles pernoitavam sempre lá em casa. Tinha um turco por nome Boamin, ele era moco, né? E falava muito ruim, mas o meu irmão entendia tudo o que ele dizia, né? E negociava com ele, era interessante. E tinha o Zé Mandim, né, também era turco, e tinha o Magide, era turco, tinha o Salamão, também era turco, ele falava, era palavra, como vai você vai bem, palavra fulano, palavra, isso, aquilo, tudo que ele falava era assim. E todos esses turcos conviviam na Foz do Jordão. Era uma época muito importante, o comércio muito avançado, né, e eles subiam no rio assim dessa maneira. Eles eram o dono do negócio. Eles eram comerciantes. Eu não conheço um sírio que tenha sido outra coisa que não comerciante. Nada mais que isso. Todos, inclusive os de hoje. Inclusive os que chegam hoje aqui. Meu nome é Valmir, sou acriano, nascido em Rio Branco, filho de nordestino com amazonense. E desde 1967 eu milito no comércio de Rio Branco. Alcancei ainda o final do apogeu da castanha. E o nosso estado foi colonizado principalmente, primeiro, os povos que chegaram foram os sírio-libaneses, os turcos, que influenciaram bastante a nossa cultura, na parte de alimentos, na parte de comércio. Garoto? Isso. Ah, conhece. O senhor gosta de fumar? De fumar? O de comer. Ah, sim, daquele de comer. Kibe também, muito bom. Você sabe onde é a origem? Onde surgiu esse? Não posso explicar não, meu filho. Foram dos árabes, o senhor acredita? Foi. Olha aí, tá vendo? Por isso é que eu digo, né? Tudo tem verdura pelo meio. Eles eram tão egoístas que não ensinaram a língua para ninguém. Nem palavrão a gente aprendeu a dizer. E a comida,
Ensinou porque queria comer. Isso é uma grosseria da minha parte, mas é verdadeira. Foi um casamento muito simples, porque ainda fazia muito pouco tempo que a minha irmã tinha falecido. Eu casei com o marido dela. Casei em casa, o padre foi lá da Sé, foi em casa, fizeram o altar, os padrinhos, tudo muito simples. E foi vontade sua casar com o marido dela? Eu não queria, mas os conselhos me fizeram abrandar. Era uma rigidez estúpida, que nem do tempo do véu, da burca, aquele negócio chama burca. Era mais ou menos nesse esquema. As mulheres obrigatoriamente tinham que ser analfabetas para poder cozinhar, ou preta, me dá meu cigarro. Mas eram criadas para não ir na janela. Aí eu digo, não, eu vou cair no mundo, nem morta que eu fique aqui dentro desse lugar. Aí foi onde eu comecei a conviver com o mundo de fora, que era um mundo completamente diferente daquela casa onde se comia muito, se bebia muito, se tinha escravos, mas era muita comida, era aquela coisa nojenta de dar asco no estômago, ver mulheres trabalhando num tacho, passando 5, 6 horas, fazendo quibe e fritando para os outros comer. Aquilo me dava náuseas, eu ficava com náuseas. Agora, sempre foi aquilo ali. E uma loja que tinha do tudo ao tudo. Ele tinha da renda francesa, do gripir, até a lata de carne cozida na banha, a mexira. Ali era a casa grande, ali era onde se fazia o moca, ali era onde se fazia os charutos com a folha de videira, ali era onde tinha as mulheres fazendo quibe, ali era onde tinha a dança dos véus, ali era onde tinha as revistas árabes, ali era onde tinha as músicas árabes na radiola, a corda, e a gente vivia um mundo esquisito, porque nós nem éramos daqui, nem éramos de lá. Mas logo no começo não foi fácil não, assim contado por eles antigos não foi fácil. Mas com o tempo se adaptaram a entender a língua, né, deles, entre eles e tudo, aí foi acontecendo, foi melhorando, né, porque o progresso vem pela paz, né, enquanto não tem paz não existe progresso. Mas não foi fácil para eles enfrentar essa paz, não foi fácil não. O alvo deles mesmo mais era comércio. Eles gostavam muito de comércio. E tinha até uma brincadeira que dizia o seguinte: quando o avião estava perdido, assim, pelo mau tempo, aí o avião encontrava a cidade pela Baía do Dominó. Eu acho que o que apagou muita coisa do que eles faziam é que muitos morreram pela idade, outros foram embora e os costumes deles foram se apagando porque eles foram morrendo, foram indo embora, etc. Mas que eles foram importantes para a região naquele momento em que a região estava renascendo. E até como prova disso, vocês podem observar no segundo distrito, aquelas casas que tem ali no Calçadão, elas foram mantidas do jeito que elas eram. O governo manteve ela para ficar na história, que foram as casas que eles fizeram, os comércios deles, etc, etc. Mas no momento em que o Estado começou, eles foram de uma alta importância. Eles vieram e disseram assim, olha, isso aqui é o meu comércio. Agora, quem passou isso, quem repassou isso? Síglia, as meninas do Alfabistrô, elas é quem fazem a história continuar. Aclimatando para cá. Bazar Fecuri, por exemplo, Casa Zec, Ramizek, seu Rachid Danaui. Quem criou, eles foram embora ou morreram. Quem
fomentou uma cultura? Os filhos, os netos e os bisnetos. Não, a primeira imagem, assim, que a pessoa, assim, digamos, do Oriente Médio, assim, que ele tem aqui no Brasil, é a fartura de tudo, sabe? A fartura da água, né? Porque lá no Oriente, a questão da água é uma questão crucial, né? A questão tem conflitos até entre países por causa da água. Agora teve um conflito entre Israel e Líbano, né? Porque a água é um bem precioso lá, né? E a fartura da água, a fartura do verde, né? De tudo que é fruta, verdura, né? Isso aqui é a primeira impressão que tem. Depois a outra assim, outro choque que a pessoa tem, que aqui tudo parece grande. Tudo parece grande, superdimensionado, as distâncias são enormes. Porque só para você ter uma ideia, assim, no Acre caberia o Líbano, a Síria, a Palestina e Israel. Entendeu? Tudo dentro do Acre. Porque é contra qualquer abordagem sociológica você querer que um homem do deserto se dê com a seara dessa, com a Amazônia. Se dê com essa riqueza, com essa fertilidade. É impossível você querer combinar, entendeu? É que nem azeite com água. É difícil. Evidentemente, as coisas mudaram. As coisas tiveram uma reciclagem, um processo de aculturamento, sabe? Eu acho que nunca vou retornar para lá, assim, digamos, para me fixar definitivamente lá. Porque, também, inclusive, porque a gente já está mais acostumado com a vida aqui do que a vida lá, né? Porque você, quando mora mais tempo num determinado país, você acaba sendo mais, assim, vamos supor, brasileiro do que libanês, entendeu? Mas saudade de nada. Eu tenho saudade, talvez, do meu imaginário. O Líbano, para mim, era tão longe, tão longe, tão longe. O Acre é tão perto, tão perto, tão perto, que talvez um dia eu tenha saudade do Acre. Do Líbano, não. Se eu for embora um dia daqui, talvez eu tenha saudade do Acre. Do Líbano, não. É isso aí, o documentário Secos e Molhados dos alunos do curso de Cinema e Vídeo da Usina de Arte João Donato chegou ao final. Eu me despeço de vocês, mas a gente se encontra no próximo programa aqui pela nossa TV Aldeia. Grande abraço e até lá!